Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês que está aí do outro lado dessa telinha. Eu peço que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês venham também comigo escutar a palavra do Senhor. Nós estaremos lendo o livro de Salmos durante todo esse ano. Vamos ler o livro de Salmos juntos todos os dias. Então todos os dias teremos vídeos aqui lendo a palavra do Senhor, deixando Deus falar para nossas vidas, sua mensagem através do livro de Salmos. E nós vamos começar pelo Salmos 1, que diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, o Salmos 1 é um salmo que traz um conselho para a nossa vida. Você sendo cristão, você não sendo cristão, o Salmos 1 vai estar aí falando para o seu coração. Bem-aventurado, feliz, o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda daqueles que escarnecem. Nem se assenta na roda daqueles que tiram onda das coisas santas, das coisas que são de Deus, que não dá ouvido a pessoas que só trazem desentendimento, que põe mais confusão ainda na tua mente de quem é Deus. O Salmos 1 diz: feliz é aquele que não se senta nessas rodas de amigo, justamente nessas rodas de pessoas que escarnecem do Senhor Jesus, que escarnecem de Deus, que escarnecem da sua palavra. O Salmos 1, versículo 1 vem trazendo isso, esse ensinamento. Feliz é você que não se assenta no meio dessas pessoas, que não toma o conselho dos ímpios. E o que é uma pessoa ímpia? No significado da palavra mesmo, ímpio vem de impiedade. Então é uma pessoa que não tem piedade, uma pessoa a qual não perdoa, uma pessoa a qual ela é sagaz, uma pessoa a qual ela é maliciosa. E a palavra do Senhor vem dizendo assim: não tome conselho desse tipo de gente. Principalmente você que é cristão, a gente sabe que a gente tem amigos de toda espécie, de todo jeito. Pessoas que são de bem, pessoas que são de mal, pessoas que são maliciosas. Nós crescemos no meio da sociedade, temos todo tipo de amigo, mas a palavra de Deus diz o seguinte: não tome conselho segundo a esse tipo de gente que não tem piedade, a esse tipo de gente que não se importa com o perdão, que não se importa com Deus, que não se importa com o amor, que não se importa com sua família, que não se importa nem com seus pais. Não tome conselho desse tipo de gente. O varão, o homem, ele é feliz, bem-aventurado, quando ele não se detém no caminho dos pecadores. Quando a palavra fala isso, está dizendo que você não deve permanecer no pecado, você não deve permanecer no caminho daqueles que pecam. Mas aí ele faz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o prazer daquele que conhece Deus é entender sua palavra, é viver conforme sua palavra. Por isso que os Salmos 1, versículo 2 diz que antes o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus, tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, na Bíblia, nos seus ensinamentos, e medita no que está escrito aqui de dia e de noite.
para que esses ensinamentos venham transformar a sua vida, não somente entre pelos ouvidos, como muitos só tem entrado pelos ouvidos, como muitas pessoas vão à igreja, estão sentadas ali, mas o evangelho chega aos ouvidos, mas não desce ao coração. Entra pelos ouvidos, mas não vem para cá, não muda o entendimento, não transforma a nossa mente. Então a palavra diz: tenha o seu prazer na lei do Senhor e medite nela de dia e de noite, pois serás como a árvore plantada junto a um ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na sua própria estação e cujas suas folhas não caem, e tudo quanto essa pessoa fizer vai prosperar. Por quê? Porque ela não toma conselho de ímpios. Por quê? Porque ela não se detém no caminho do pecado. Por quê? Porque ela não se assenta na roda daqueles que escarnecem e são contra Deus, e são contra o povo de Deus. E isso é a palavra de Deus, não é minha opinião, não é minha ideia. Eu estou lendo a palavra de forma 100% literal, sem nenhum tipo de interpretação. É 100% literal. Se você pegar a sua Bíblia e ler aí também, vai encontrar dessa forma. Porém, a palavra que diz ao homem de bem que ele prosperará, traz sua punição também para aquele que é ímpio, para aquele que vive no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, porque Deus há de julgar todos, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio, ele perecerá. Então a palavra está trazendo aqui uma realidade muito simples, que a gente tem que entender, de que bem-aventurado será o homem que anda com Deus, o homem que anda da forma correta na sociedade por onde vai. Porém haverão consequências e juízo sobre aquele homem que é ímpio, que é impiedoso, aquele homem que se detém no caminho dos pecados, e a gente sabe que o pecado só faz mal ao homem, destrói casamentos, destrói relacionamentos, promove violência, promove a maldade, promove a falta de perdão, promove o orgulho, promove a vaidade exacerbada. Então o caminho do pecado é esse. Então aquele que anda por esse caminho vai colher também a consequência desse caminho. Porém aquele que anda no caminho do Senhor também colherá a recompensa do caminho do Senhor, que baseado aqui no Salmos 1, será a prosperidade, será uma vida de comunhão com Deus, e tudo o que fizer prosperará. Salmos capítulo 1, versículo 3. E tudo o quanto fizer prosperará. Então, meu irmão, ande no caminho do Senhor, permaneça no caminho dele se você já está. E se você não está nos caminhos do Senhor, procure se abrir o seu coração a Deus, abrir o seu coração a Jesus Cristo, porque Ele com certeza tem um plano na tua vida. Não é por acaso que você caiu aqui nesse vídeo, não é por acaso que Deus está fazendo você assistir esse vídeo, não é por acaso que Deus fez eu fazer esse vídeo também aqui essa hora da noite. Então que Deus abençoe a tua vida, que você medite no Salmo 1, além das minhas palavras aqui no vídeo, mas que você pegue o livro sagrado, pegue a Bíblia, leia o Salmo 1, medite nele de dia e de noite. Entenda o que esse Salmo quer passar para você. Entenda o caminho de andar com Deus e o caminho de ignorar a Deus. E faça a sua escolha, e eu digo, faça a melhor escolha. Escolha andar com Deus, escolha estar com Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua casa. E teremos mais vídeos diariamente. Vamos ler os Salmos, o livro de Salmos, e falar sobre ele, comentar sobre ele durante todo esse ano, até a gente chegar no último capítulo. Deus abençoe sua vida e que você seja uma pessoa abençoada por Deus. Amém.